Hoje a gente vai falar especificamente sobre a passagem do tempo, sobre paciência, sobre como é que a gente lida com o tempo, com o nosso desejo, aquilo que a gente quer que aconteça muito. Será que a gente está tentando antecipar com ansiedade, tentando controlar os resultados demais e não está se abrindo para a espontaneidade da vida, para o ritmo, para o ciclo natural das coisas? Então hoje a gente vai falar sobre paciência, a ciência da paz. E eu tô até achando divertido essa história de falar de paciência, porque eu sou ariana, né, gente? Vamos dizer que paciência, para mim, é uma virtude que eu venho realmente, assim, ao longo da minha vida, exercitando cada dia mais. Porque a paciência, ela fala não só da gente aguentar coisas que a gente não deveria, né? Tem pessoas que já são pacientes demais e muitas vezes a gente precisa entrar num conflito pequeno para poder esclarecer alguma situação. Mas na maior parte das vezes a gente entra em conflitos desnecessários, a gente entra em conflito por falta de argumentação. Então a gente vai falar sobre essa história da ciência da paz. Da ciência da paz, porque caramba, a gente ser pacífico, a gente conseguir lidar com adversidades, a gente conseguir lidar com o contraste ou com a diversidade, né, com as diferenças, é uma ciência. E a gente hoje vai falar como explorar essa ciência, como desenvolver a sabedoria para lidar com aquilo que é diferente da gente e que nos atravessa em um lugar de conflito, né? Porque não existe paz se a gente não consegue conversar. Então, todos aqueles sapinhos que a gente vai engolindo para não brigar, isso não é paz. E é sobre isso que a gente vai falar, né? Ao mesmo tempo em que paz sem voz não é paz, né? É conflito engasgado, é aquele sapo que a gente engole. Então, como construir uma comunicação que seja capaz de conectar pessoas, que seja capaz de resolver conflitos pelo bem de todos, ao invés de ter aquela paz que é um conflito velado, sabe? Que é aquela coisa da gente não conseguir argumentar, não conseguir se expressar e achar que para ter paz não pode ter voz, não pode ter desejos, não pode ser ouvido, tá? Quem quiser fazer pergunta, pode mandar pergunta também, tá? Que eu vou responder aqui. Gente, olha só, eu queria aqui, primeiro de tudo, né, me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Amanda. E uma das minhas características é que eu sou ariana. Então, não sei quem aqui gosta de signo, quem entende de signo, mas uma das características de Áries é a impulsividade, né? Então, durante um bom tempo, eu brigava comigo mesma para não falar as coisas tão na lata. E aí eu entrei num extremo oposto, que foi, meu Deus, eu não posso falar nada, que senão eu vou magoar as pessoas. Então, eu fiquei um bom tempo engolindo sapo. E isso, o que aconteceu? Desenvolvi hipotiroidismo. A nossa linguagem, ela é o que conecta a gente com os nossos mestres, os nossos mentores, com a camada espiritual dos espíritos que nos guiam aqui, que nos dão um suporte. Então, todas as vezes que a gente fecha esse chakra laríngeo, a gente para de conseguir ter essa clareza, essa comunicação. Porque quando você se coloca a serviço da espiritualidade, você precisa desenvolver a habilidade de se conectar com o outro. E a maior maneira da gente se conectar com as pessoas aqui no nosso mundo físico é através da voz, né? Ou da expressão, da comunicação. E se você tem medo de ser quem você é, você não confia no fluxo da abundância, você não confia na sua conexão com o divino. Por isso que existe esse bloqueio quando a gente não ouve a nossa intuição, quando a gente não coloca os nossos sentimentos para fora, tá? Então eu queria ouvir de vocês aqui. Quem aqui é muito pacifista, não consegue falar não de jeito nenhum? E quem aqui compra briga à toa? Escrevam aqui para mim. Eu compro briga ou eu engulo sapo? Como é que é para vocês? Vocês engolem sapo ou compram briga à toa? Ou estão em equilíbrio? Conta aqui para mim. Por que é tão importante a gente desenvolver esse equilíbrio, sabe? Eu conheço pessoas que são incríveis, maravilhosas, pessoas bondosas, pessoas caridosas, pessoas super sensíveis, mas que não conseguem dizer não.
E quando você não consegue dizer não, você está entrando em briga com você mesmo. Então, não existe uma falta de argumentação que cause um sentimento de paz. Porque se você está engolindo aquilo, se você não se sente seguro para conseguir colocar para fora aquilo que você sente, então você está em conflito. Não importa se com o outro ou com você mesmo. É por isso que toda guerra que existe no mundo é uma falta de diálogo, né, gente? É uma falta do desejo de ambas partes de desenvolverem conversas, diálogos, acordos entre si. É uma falta de empatia com sabedoria, né? Então, a gente precisa ter equilíbrio entre a empatia pelo outro e a empatia por nós, a compaixão pelo outro e compaixão por nós. Se a gente está tendo compaixão só por nós mesmos, falando tudo aquilo que a gente deseja, com muita raiva, se posicionando como se tudo tivesse que ser do nosso jeito, né? Tem que ser desse jeito, estou cercado de gente lerda, só tem gente incompetente, não aguento mais, faço tudo sozinho, estou sobrecarregado. A leitura disso é o que o mundo energético lê da gente sendo assim, você é um egoísta, você é um egocêntrico, você acha que só você tem razão e você não tem empatia. E a gente precisa sair desse pedestal da soberba, porque diante dos olhos do Criador, somos todos iguais, não existe uma verdade universal. O que existe são verdades individuais, onde cada um vai ter uma visão e uma perspectiva sobre aquela coisa. Né? Então, eu estou lendo aqui vocês falando. Teve gente que falou que não consegue falar não, de jeito nenhum, está tentando trabalhar isso. E teve gente falando que, inclusive, fica com ansiedade porque carrega isso tudo. Né? E agora tem pessoas que aqui falam que já teve paciência com tudo e que agora tá zero paciência, que bateu, levou, que não engole mais sapo de jeito nenhum. E aqui tem uma pessoa falando que convive com uma pessoa assim, egoísta, egocêntrica. Então a gente vai falar sobre isso, tá? O que faz a gente conseguir criar uma cultura de paz? A cultura de paz, por que a gente chama a palavra cultura? Cultura é estilo de vida, né? Se você é uma pessoa que preza pela sua paz no seu dia a dia e não em momentos pontuais, você vive numa cultura onde a paz é muito importante para você. Como é que a gente desenvolve essa cultura da paz? Ou com consciência, né? E fala, poxa, eu não vou ser uma pessoa egoísta, vou ser flexível, vou tentar entender o ponto de vista do outro, vou argumentar com o outro, e a gente vai chegar num denominador comum. Isso é uma coisa. E tem gente que desenvolve essa cultura da paz por medo, né? Eu não posso me expressar, todas as vezes que eu me expressei eu me dei mal, todas as vezes que eu falei como eu me senti eu fui traído, ou eu fui julgado, ou eu fui punido. Então eu prefiro não entrar em conflito nenhum. Eu prefiro não entrar em conflito do que as pessoas acharem que eu não presto, ou das pessoas acharem que eu sou mal, que eu sou egoísta, e aí fica com muito medo de julgamento e medo também de abandono, né? Porque quando você precisa ser útil para o outro, para ser amado, quando você sente isso no seu coração, você se torna uma marionete, né? Você não tem expressividade, você não tem autenticidade, você não consegue se colocar no mundo como você é. Você fica reagindo de acordo com os desejos e necessidades do outro. Ser flexível demais é entrar em conflito com os próprios desejos. Anotem isso, gente, porque talvez isso transforme a sua vida. Ser flexível demais faz com que você não escute e não dê voz para os seus próprios desejos e necessidades. Tá? Então é muito importante a gente entender primeiro, antes de tudo, o que a gente quer. Então eu vou perguntar para você: você faz as coisas por você mesmo com vontade, com leveza, com gratidão? Ou você sente culpa quando faz alguma coisa por você? Isso é uma cultura de conflito com você mesmo. Ou seja, a sua paz está custando a sua liberdade. A sua paz está custando a sua autonomia. A sua paz está custando o seu direito de escolha. A gente não deveria abrir mão daquilo que a gente realmente quer. Mas o que acontece? Quando a gente abre muito mão daquilo que a gente quer de verdade, a gente desenvolve uma dependência emocional. E aí, o que alguém acabou de falar aqui? Aqui tá cheio de esponjas. Quando você é esponja, gente,
quando a gente desenvolve isso, se torna uma pessoa empata, que tem muita empatia pelo outro, que capta a energia do ambiente, que suga a energia do ambiente, o que que isso mostra dentro do nosso campo de energia? O magnetismo ele é muito claro. Ou você é um doador de energia, ou você está num estado de receptor de energia. E o fluxo mais natural é que você consiga, através da sua mente, da sua intuição, doar energia. E através do seu chakra raiz, do chakra umbilical, absorver energia. E através do seu chakra cardíaco, ter a empatia com o equilíbrio, com a sabedoria, para não pegar aquilo que é do outro. Empatia sem sabedoria é ego. É quando você tem uma soberba achando que você sabe o que é melhor para o outro, que você é que precisa escolher aquilo que é para o outro. E sabe o que vai acontecer? Você não vai ter tempo de fazer o que é bom para você. Você vai ficar muito chateada, você vai ficar muito triste porque vai esperar que o outro faça por você aquilo que você faz por ele. Mas, infelizmente, ninguém pode fazer você se sentir adequada, ninguém pode fazer você se sentir em paz, só você mesmo. E como é que a gente faz para permitir que nasça essa cultura da paz no nosso coração? É parar de julgar. Se você para de julgar que só você sabe o que é bom para o outro, se você para de julgar a maneira como o outro te ama, se você para de julgar as escolhas do outro, se você para de julgar aquilo que você tem desejo de fazer e simplesmente cria coragem, vai lá e faz. Isso é o primeiro passo para você viver em paz. Não existe paz sem a sua própria voz, sem a sua expressividade. Não existe também paz sem paciência, né? Então, como é que a gente desenvolve essa paciência para respeitar o tempo do outro, o nosso tempo, o limite do outro, o nosso limite? E aí, para eu falar sobre isso, a gente precisa falar sobre bordas. O que são bordas? A gente tem uma borda física muito óbvia, que é a nossa pele. Uma dessas bordas é a nossa pele. Então, eu vou perguntar aqui: quem gosta de ser tocado? Respondam aqui para mim. Você gosta de ser tocado ou você tem horror a receber toque? Não gosta? Ih, não fala, não me encosta, não gosto de que me encoste. Como é que é isso para você? Conta aqui para mim. Tem gente que gosta muito de toque e tem gente que odeia toque. Em ambas as escolhas, pode ter um certo desequilíbrio. A Mi falou que depende, mas quem? Tem gente que não gosta, por exemplo, de receber massagem. Tem gente que não gosta de ser tocado de maneira nenhuma, nem de apertar a mão, nem de dar um abraço. A Raimunda falou que sofre de carência. Ó, muita gente falou que depende do toque. A Tati falou que não gosta muito, que se sente invadida. Tá, depende. Muita gente falou depende. Eu, sinceramente, a partir do momento que me afastei de muita gente, parei de ter problemas com o outro e estou tendo mais paz e minhas coisas começaram a andar bem mais. Ó, a Joana falou que gosta de ser tocada por alguém que ela goste. A Ami disse que é afetuosa. E muita gente falou que depende da ocasião. Tem gente que gosta em alguns casos e outros casos não, tá? Então, olha só, vamos falar dessa história das pessoas que gostam de ser tocadas, tá? A gente deveria ser tocado quando os dois, né, quem tá tocando e quem é tocado, permitem, né? Tem muita gente que gosta de ficar abraçando, tocando, conversando, cutucando, chegando muito perto, falando muito perto, sem a empatia de perceber se o outro gosta, se o outro quer. Então a gente deveria, nesse processo de empatia, desenvolver a habilidade de entender qual é o limite do outro, né? E também, por outro lado, se vem alguém invasivo que fica invadindo seu limite, que fala perto demais, que te aperta demais, que te toca demais sem a sua permissão, vocês acham que você ficar em paz, né, para não dar problema, você deixar a pessoa ficar te tocando, é uma boa estratégia? Ou vocês acham que deveriam falar: Fulano, pode, por favor, manter um pouquinho de distância? Eu não me sinto não me sinto confortável assim, preciso de um pouquinho mais de espaço?
Só que o que acontece é que muitas pessoas não sabem dizer não. E aqui eu estou dando um exemplo de um toque físico, mas agora eu vou falar de outras bordas, tá? Bordas financeiras. Aquela pessoa que vem, conta uma história triste, quando você vai ver, você está dando o seu dinheiro todo para ela. Deixa de pagar uma coisa para você, de comprar uma coisa para você, porque aquela pessoa ali do seu lado está sempre precisando, nunca está tendo a capacidade de se suprir, e aí você se sente responsável por ela e fica culpado. Isso é um abuso, isso fere a ciência e a cultura da paz interior, porque está lidando com o seu limite em relação às suas bordas financeiras. Vamos falar também de bordas emocionais. Bordas emocionais são aquelas pessoas, é quando a gente precisa entender o quanto de limite a gente precisa para lidar com uma emoção. Algumas pessoas precisam de muito espaço quando estão vivendo um luto, ou de vez em quando ficar algumas horas sozinho, né, para recompor as energias, lidar com calma, ter um tempo mais sossegado, ter um tempo de não fazer nada. E aí tem sempre aquele outro apressadinho que acha que se a pessoa está sozinha ou está quieta, ela é inútil, imprestável e que não gosta mais. Mas é saudável. Então a gente vai falar das nossas bordas emocionais ligadas também ao espaço físico, o quanto da sua casa te pertence. Será que na sua casa você tem um lugar que você sinta intimidade, que você pode ter conforto, que você pode ter privacidade, né? Muita gente não sabe lidar com a privacidade. Tem gente que acha que só porque o outro quer um tempo sozinho, já não ama. E aí isso rompe as bordas emocionais, né? Tem muita gente que hoje em dia na internet todo mundo fala que comecei a sair com alguém, a pessoa era emocionada, já grudou e tudo mais. Então, o que isso aqui está mostrando? Que as bordas emocionais de cada um estão com limites diferentes e ambos não estão conseguindo ter um limite integrado. Então, a gente precisa aprender como respeitar o limite do outro sem ferir os nossos próprios limites. Então, se eu sei que eu sou uma pessoa muito afetuosa, que gosto de toque, que gosto de ficar junto de outra pessoa, que gosto do contato, gosto de conversa, e eu sei que tem outra pessoa que lida comigo, que gosta de ficar sozinho, que gosta de ter um tempo com privacidade, que gosta de ter sossego, por que que eu vou lá atacar a borda do outro? Porque essa sensação de abandono que tem dentro de mim me diz que se o outro prefere a solidão a estar comigo, é porque eu estou errada, é porque eu sou inconveniente, é porque eu não sou boa o suficiente. Então eu tenho que fazer alguma coisa para agradar. Mas, gente, amor não é uma moeda de troca. É isso que está tão errado na nossa sociedade. O amor, ele deveria vir de respeito, de admiração, de compreensão e de apaixonamento, de você olhar o outro do jeito que é e rir do outro, e rir de si, e falar, poxa, eu preciso de um pouco mais de contato, essa pessoa não está disponível para isso. E o que eu vou fazer? Eu vou ter outras relações, eu vou criar outros relacionamentos, outras condições para que essa minha necessidade de toque, de carinho, de afeto seja suprida. Eu não vou me isolar e fazer com que o outro seja responsável pela minha alegria. E isso, infelizmente, é uma coisa que acontece constantemente. As pessoas que têm essa carência, têm essa dor de abandono muito grandes, acabam gostando de alguém que é uma pessoa indisponível emocional, e isso tira a paz. Então a gente também tem que entender se aquela pessoa é um indisponível emocional, se aquela pessoa é um narcisista, ou se você que está com a sua borda aí emocional rompida e precisa do outro para que você se sinta bem, né? Porque equilíbrio é tudo. A gente precisa ter a nossa vida quanto indivíduos e o outro precisa ter a vida dele quanto indivíduo, com os amigos, né? Todos com seus amigos, todos com seus trabalhos, todos com as suas visões de mundo, com as suas necessidades atendidas, seus tempos de lazer, seus tempos de autocuidado. Quando isso não acontece, a conta não fecha e alguém vai ficar sem paciência, né? Entenderam, gente, esse conceito de borda? A gente está falando aqui de bordas físicas, né, que
de gente que toca demais ou toca de menos, de borda emocional, aquele que se envolve demais e aquele que se envolve de menos, de bordas financeiras, aquele que coloca demais e oferece demais o dinheiro e o outro que não. E a gente tem que falar também das nossas bordas sonoras, das nossas bordas, dos nossos ouvidinhos, né? Quanto que a gente está passando o nosso dia absorvendo, ouvindo besteira, ouvindo o problema dos outros, ouvindo o problema do mundo, dando atenção para a desgraça. Isso vai fazendo o nosso corpo entrar em estado de alerta. E aí você fala, nossa, parece até que eu tenho TDAH, parece até que eu tô com ansiedade o tempo todo, eu tô triste, eu tô agitada, não consigo dormir, tô com insônia. Por quê? Para uma condição de estresse ser gerada, alguma das suas bordas, que são os seus limites saudáveis, estão sendo rompidos. E como é que você faz para que esses limites sejam respeitados? Desenvolvendo dentro de você o arquétipo de autorrespeito, autoconfiança e desenvolvendo também a capacidade de respeitar o outro. Porque você pode ser a cereja do bolo, mas ninguém é obrigado a gostar de cereja. Né? Ninguém é obrigado a gostar de você, por mais incrível que você seja. E você não precisa ficar dando cambalhota, fazendo graça, fazendo tudo, agradando demais, para tentar ser aceito. Vai ter alguém que gosta de você do jeito que você é. Então, quando você não gosta de você do jeito que você é, e você não respeita os seus desejos, você vai compensar. E aí eu vou falar aqui também de bordas alimentares. Você consegue identificar o quanto de alimento você precisa comer, o que você precisa comer, ou você fica insaciável, né? Não tem paz quando o teu assunto é comida, porque é o único momento em que você tem para desenvolver um pouco de alegria. Então, não, Deus me livre de fazer dieta, porque dieta é tristeza. Ao invés de pensar isso, se você começar a pensar, eu não preciso fazer um regime, mas eu posso cuidar da minha dieta. Eu posso cuidar da escolha daquilo que eu como, porque eu não quero ferir as bordas internas do meu corpo da nutrição. Se eu como demais, isso está me ferindo. Se eu como de menos, eu estou desnutrido. Então a gente precisa desenvolver, dentro dessa cultura da paz, a relação com todos os nossos limites. E limites auditivos, limites visuais. Quantas horas você tem passado na frente de uma tela, na frente de um computador, ou lendo, ou trabalhando? Seus olhos estão cansados demais? Você está ferindo essas bordas, esses limites saudáveis da sua visão? A gente precisa também ter um tempo para olhar para dentro, para silenciar, para conseguir ouvir aquilo que é importante para a gente. Se a gente não consegue fazer isso, a gente fere mais uma borda. Então, o que é uma criação de um conflito, ou de doença, ou de problema na nossa vida? É o que eu chamo de incoerência, que é o seguinte: o seu corpo quer descansar, mas você está ferindo a sua borda emocional com o problema dos outros. Chega alguém para te contar o problema, você se envolve, você não consegue falar: olha só, eu já vou te ouvir, mas sabe, eu preciso descansar antes, que eu não estou muito bem, eu preciso reestabelecer minha energia para eu poder doar a energia. Então, me procura amanhã para a gente conversar, né? Amanhã eu converso com você com a qualidade. Eu não vou te dar muita atenção agora, porque eu não estou 100%. Amanhã eu vou estar 100% e vou te dar atenção. Por isso que eu falo que a gente precisa aprender a argumentar e conhecer os nossos limites internos. Tá? Deixa eu ler agora o que vocês escreveram aqui, que eu passei um monte de mensagem, porque senão eu ia perder o fio da meada. Ficou claro, gente? Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido para vocês? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Eu perdi, ó. A Raimunda perguntou: e quando perdemos todos o que amamos? Morreram ou se afastaram? Raimundo, eu tenho muitas lives aqui falando sobre luto, tá? Sobre perda, sobre passagem de tempo. Essas lives não ficam salvas no canal Espiritualidade, só ficam salvas aqui no meu perfil. Você clica aqui e assiste lá as lives. Tem muitas que eu falo sobre relacionamento. Tem algumas que eu dou um relato particular sobre luto. Falo muito sobre isso, mas eu vou dar uma resumida aqui para não te deixar sem resposta, tá? Esse processo, né, da gente se reconhecer como transitório nessa vida, ele nem sempre é um processo leve, muitas vezes é doloroso, né?
E aí a gente fala de envelhecer, de lidar com a degradação, né, do corpo físico, com a dificuldade de mobilidade, com a perda mesmo de pessoas, com o sentimento de abandono daqueles que foram por escolha, né? Essa sensação, se a gente não tem dentro de nós um propósito, sabe, não coloca ali uma intenção, um propósito de acolher outras pessoas, de criar novos vínculos, de encontrar um porquê estar vivo, realmente é muito difícil, tá? Mas passar por um luto sempre é muito difícil. Agora, um conselho rápido, né? Não é o ideal, mas um conselho rápido seria: busque coisas que fazem você se sentir viva, independente daqueles que foram. Se apaixonar novamente pela vida, encontrar coisas que te deem alegria de viver, tá? Basicamente é isso, porque vindo daquilo não vai vir mais. Mas você pode ter esperança de construir algo novo, com pessoas novas, com ideias novas, né? Um negócio novo, enfim. Tem muitas possibilidades no mundo e a gente se fecha, né? A Mi perguntou se eu sou psicóloga. Não, eu estou estudando agora práticas integrativas complementares, mas o que eu sou? Eu sou terapeuta energética, teta healer, canalizadora, médium, intuitiva, e agora o que eu estou desenvolvendo estou estudando também sobre culturas regenerativas, visão de mundo. Essas já são formações que eu concluí e acabei de entrar numa pós-graduação em neurociência e psicologia. Tá? Então, eu sou uma pessoa que pesquisa muito e que gosta muito de gente, que gosta muito de espiritualidade, de ETs, e me coloco a serviço da fonte para ajudar as pessoas. Acabei de fazer um retiro que foi lindo. Depois, quem quiser me seguir para conhecer mais meu trabalho, vai ser muito bem-vindo. Que bom que vocês estão gostando. Alguém me elogiou aqui, falou que eu sou maravilhosa. Não consegui acompanhar, fico muito feliz. Que bom, obrigada. Recebo o elogio com muito carinho. Gente, tá ficando claro? Se estou conseguindo assim sanar um pouquinho, né, das dores ou das dúvidas de vocês a respeito disso? E aí eu queria dar uma dica aqui, assim, né, um exercício para a gente começar a perceber o seguinte. E eu vou fazer a pergunta, vocês respondam aqui, porque o objetivo é que eu possa ajudar vocês. Então, não é uma live de mão única, né, onde eu entro aqui e falo só um monte de coisa. É uma live que eu gosto de ouvir vocês, eu gosto da troca. Então, o que eu queria saber? O que é aquilo que mais tira sua paz, que mais faz você perder a paciência hoje em dia? Conta aqui pra mim. O que tira sua paz? Ó, a Joana falou aqui, o ex-marido. Ai, Joana, ex nem é gente. A Tati falou, as pessoas invasivas. A Beatriz, pessoas grosseiras. Brincadeira à parte isso do ex-marido, tá? Conta aqui pra mim, por que ele tira sua paz? O que ele é? Se você pudesse xingar ele de alguma coisa, o que ele é? A Ami falou que o inventário tira minha paz, são muitos irmãos. Mas o que, gente? O que tá tirando a paz de vocês? Eu tô percebendo que é tudo ligado a pessoas, né? Hoje em dia, gente, a única coisa que tira a minha paz é quando eu não consigo me sentir bem em qualquer situação. Hoje a minha meta é sempre estar me sentindo bem e estar em lugares com pessoas, em situações onde eu encontre meu equilíbrio pessoal. E estar em situações que tiram meu equilíbrio, eu espero sempre, né? Eu trabalho para ficar cada vez menos nessas situações. A Tatá falou que gente folgada que se faz de vítima e a culpa sempre cai na gente. Tá. Agora, minha segunda pergunta. Isso que vocês falaram que tira a paz de vocês hoje é recorrente? Vocês sentem isso muitas vezes? Muitas vezes? De ter gente folgada, de ter gente abusada. A Joana falou ó, que o ex ali é grudento, né? Não aceita que eu não me sinto bem perto dele. E você tem medo de romper? Assim, de falar, olha, não quero mais, não adianta, não tem Cristo que desça, que faça com que eu queira conviver com você de novo. Tem uma hora que a gente tem que comprar os nossos desejos, né? A Sandra falou que direto acontece, muitas vezes acontece isso. Então, gente, olha só, quando a gente vive e revive essas situações e fica ali, ó, a Mi falou que tem que estar vigilante, a Joana falou, eu sinto diariamente. Tudo aquilo
que é constante na nossa vida, que é uma repetição, ele é uma coisa que a gente precisa resolver. Eu não gosto de chamar de karma, porque para muitas pessoas o karma é uma coisa que não tem resolução nessa vida, né? Eu não acredito nisso. Aí tá falando aqui, sim, aparece sempre pessoas assim na minha vida repetidamente. Mas quem que tá percebendo essa... Ó, a Beatriz também disse que infelizmente... Ó, a Jaciara falou que são pessoas arrogantes que tiram a paz. O que que isso mostra pra gente? Olha só. Aquelas pessoas que nos incomodam muito, eu queria que vocês pensassem um xingamento muito bom para elas. O que que elas são? Arrogante, mais o quê? Abusadas, mais o quê? Queria que vocês dessem aqui, falassem aquilo que vocês acham que elas são mesmo. Qual é a maior característica dessas pessoas que te irrita mais? Não respeitam os limites, mais o quê? Soberbas. Contem aqui para mim. Exibicionista, grossa. Vocês sabem o que isso quer dizer? No fundo do coração? Tudo aquilo que a gente tem gravado no nosso sistema como uma obrigação. Gente, anotem isso, porque isso aqui é coisa que eu dou em curso, mas eu tô falando para vocês aqui. Tudo aquilo que a gente tem que parece uma obrigação, mesmo que pareça uma coisa boa, por exemplo, eu tenho que ser simpática, eu tenho que ser educada, eu tenho que ser cortês, eu tenho que ser trabalhador, eu tenho que ser próspero, pode ser qualquer coisa que você acha que tem que ser. Isso entra no nosso sistema como uma obrigação. E qualquer coisa que a gente faça por obrigação e não por escolha é karma. Então, como a gente faz para vencer um karma? E agora vocês vão entender um grande segredo aqui, que é da lei da polaridade. Como é que a gente faz para vencer um karma? Como é que a gente faz para bugar ou para transcender a lei da causa e efeito? A gente precisa causar o efeito para que a causa se manifeste. Então, se eu sinto aquilo ali resolvido, a situação vai ter que resolver. Porque você não está criando o campo necessário, o campo emocional necessário para que aquilo ali continue. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Isso que vocês xingaram o outro, tá? Então, olha só. Aquelas pessoas que obrigam o outro a escutar, aquelas pessoas que têm o prazer de tirar a paz do outro, pessoa folgada, pessoa sem caráter, pessoa que olha para o próprio umbigo, pessoa incompreensível, pessoa grossa e exibicionista. Você está na obrigação, tem um registro no seu sistema de que você tem que ser o oposto disso. Então, o que essa lei fala da polaridade? Que é assim, o oposto, ele é igual, só que na polaridade extrema. Então, por exemplo, aqui nesse lado da caneta tem uma ponta, eu consigo escrever. Desse lado aqui não tem ponta, eu não consigo escrever. Então, vamos dizer que essa caneta, esse lado é o lado de manifestar a abundância, esse lado é o lado da escassez, tá? Então, quando a gente fala de caráter, eu tenho que ter muito caráter e eu não tenho caráter nenhum, tá? Eu tenho que trabalhar o tempo todo e eu posso ser folgado. Eu tenho que me preocupar com tudo ou eu vou ser um sem noção, tá? Eu tenho que respeitar mais os outros do que a mim mesmo, né? Ou eu tenho que obrigar o outro a me ouvir. Vocês estão conseguindo entender que aquilo que a gente aprendeu, por mais que os nossos pais estivessem com maior amor e carinho nos ensinando a ter educação, muitas vezes aquilo é registrado no nosso sistema como um peso. Então eu me torno obrigada a ser desse jeito. Por exemplo, quem não gosta de gente exibicionista? Provavelmente é uma pessoa que tem muita vergonha de se colocar, que não coloca, não se expressa para o mundo. E aí vem aquele outro, que é um mestre na nossa vida, mostrar pra gente que o outro pode se exibir e que ele vai se dar bem. E aí vai vir aquele outro, você aprendeu que você tem que batalhar para ter suas coisas. Vai vir aquele outro na sua vida, folgado, que vai conseguir tudo na paz, vai conseguir tudo na risada, na leveza, na preguiça, para mostrar o que é para você? Que tudo é possível, gente, mas a gente não consegue respeitar a diversidade. E a nossa alma, quando encarnou aqui, ela veio para quê? Para experimentar a diversidade.
Imagina assim, você tá ali, tá entrando no restaurante self-service, tá? E você é uma criança. E você está se servindo sozinho. Você é uma criança, você vai pegar o quê? Bife, batata frita, sobremesa vai pegar chocolate. Você não vai pegar comida, você não vai pegar salada, você não vai pegar arroz e feijão, né? Você vai pegar só besteira. E nós, quando seres humanos, a gente está ainda numa caminhada emocional e espiritual muito imaturas. Então a gente está aqui nessa diversidade toda, querendo só o chocolate, querendo só a sobremesa, querendo só a batatinha frita, entendeu? A gente não está empenhado em aprender a se alimentar como precisa. E aí, às vezes, tem comida que tem caroço, tem comida que tem pimenta, né? E a gente não quer experimentar. A gente quer só saborear a doçura ali o tempo todo. E a gente precisa desenvolver a habilidade de experimentar coisas diferentes. Então, se você fica se obrigando o tempo todo a não ser exibicionista e julga a pessoa que está se exibindo, faz um experimento. Vai fazer uma coisa que você tem muita vergonha, sabe? Experimenta como é a sensação de viver sem vergonha na vida. Talvez você vai ter uma grande libertação. Aquela pessoa que obriga você a falar, te obriga a ouvir o tempo todo, desenvolve a capacidade de chegar para essa pessoa e falar assim: desculpa, não estou disponível. E simplesmente pare de ouvir, saia de perto, ou bloqueia, ou para de ler a mensagem, sabe? Não dá chance do outro abusar dos seus limites, das suas bordas. E aí, gente, vocês têm que ter Simon Call também. Porque se vocês estão atraindo só pessoas que vocês acham que são pessoas folgadas, que são pessoas preguiçosas, que são pessoas muito descansadas, você que não está respeitando o tempo de descanso e de preguiça do outro. Você aprendeu que para viver você tem que lutar muito. Esse é um programa interno seu, o outro não tem esse programa. As coisas dão certo para ele do jeito dele. Então respeita, talvez se você pudesse aprender um pouquinho com esse outro, como é que é ter um pouquinho mais dessa ginga, dessa malemolência, sabe? Dessa vida boa, dessa preguicinha, se permita descansar. O equilíbrio é tudo na vida, gente. Coloca na agenda o teu tempo de descanso, sabe? Ó, a Elizabeth falou aqui que se sente mal, que tem muita vergonha e que quer ser terapeuta. Gente, o melhor jeito da gente desenvolver a habilidade de ser terapeuta, aí já tô falando para um outro público, né? Para vocês. Quem aqui é terapeuta? Comentem aqui para mim. Quem atende pessoas que é terapeuta, que é psicólogo, que é facilitador? Comentem eu aqui para eu saber se tem muita gente. Que eu vou falar, vou ver se eu falo para vocês agora ou se eu marco uma live só sobre isso. Contem aqui para mim, quem que aqui é terapeuta e que não se sente ainda assim ganhando dinheiro quanto deveria ganhar, quanto precisa, quem não consegue cobrar, quem não consegue atender e se sentir assim confiante, quem se sente ainda inseguro para atender, contem aqui para mim. Ó, a Ami, a Bruna, Elizabeth, deixa eu ver. Mais alguém aqui? Tem 3 pessoas que são terapeutas que atendem pessoas. Mais alguém é da área de saúde, da área de cuidado humano? Contem aqui para mim. Tem 3. Espera aí. Vou falar para vocês 3 então aqui um pouquinho uma coisa que eu senti de falar que eu acho que é muito importante. A Jaciara falou que é enfermeira, que também atende ao público, que gosta muito, legal. Uma coisa que é muito importante para a gente atender ao outro. Primeiro de tudo, é a gente não projetar no outro a nossa vida e a nossa visão de mundo. É você ouvir o outro com atenção, prestar atenção nos verbos que a pessoa fala, nas afirmações que a pessoa fala, tentar entender a visão de mundo dessa pessoa e construir uma empatia com sabedoria. Né? Eu sempre gosto de falar aqui que o conceito de empatia é você sentir a dor do outro. E o conceito de compaixão é você observar o outro e saber que ele tem capacidade de superar aquilo. Enquanto você não estiver atendendo o outro com essa sabedoria da compaixão, que você olha e fala assim, eu acredito nesse outro, eu vejo a capacidade desse outro, eu vejo a potência no outro, né? Se você não está atendendo o outro, vendo a possibilidade de cura, muda de rumo, vai fazer outra coisa da vida, né? Ou vai estudar. Porque a primeira coisa que a gente precisa fazer para ser terapeuta é acreditar na possibilidade de cura.
e acreditar na sabedoria inata de qualquer corpo, na inteligência espiritual de todos os corpos. E isso vai fazer toda a diferença. Gente, eu já vi gente se curar de câncer. Eu já vi gente que era muito pobre ficar muito bem de vida e ter o próprio negócio. Eu já, enfim, testemunhei curas assim de famílias que estavam ruindo e de repente se reconectar. Isso por quê? Porque quando você é terapeuta, quando você está se colocando ali como uma ponte do universo sutil, e quando eu falo do universo sutil, gente, o campo emocional também é um universo sutil, né? Quando você consegue sentir qual é a emoção que o outro está sentindo, você vai se colocar naquele lugar de entender em que faixa vibratória o outro está e ajudar ele a ir subindo. Se você não está com essa capacidade, se quando alguém vem e conta para você uma história e você se compadece muito, você fica arrasado e começa a projetar as suas dores na dor do outro, você vai ajudar o outro a se afundar, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado também, por exemplo, com pessoas que falam que vão resolver a sua vida, né? Em achar que você que vai resolver, se você é terapeuta, não é você que vai resolver a vida do outro. Então, é sempre um cruzamento de o que está disponível espiritualmente e energeticamente para aquela pessoa, o que a pessoa está pronta para receber, tá? E como que você vai interpretar isso. Uma das minhas formações com design regenerativo, o que é design regenerativo, gente? É uma palavra meio difícil, né? Mas ele é ligado a você aprender a desenhar novas culturas ou novos sentimentos, novas visões de mundo que possibilitem a cura, tá? Por exemplo, eu posso estar com uma doença, com uma gripe, e aí eu tomo ali um remédio, e aquele remédio me ajuda a me curar. Mas aí, na semana seguinte, eu pego de novo outra gripe. Por quê? Porque o meu sistema interno não está propício a ter saúde, tá? E isso acontece em tudo na nossa vida, no nosso planeta, né? Não adianta, por exemplo, você plantar uma árvore e não regar, porque ela não vai ter condição de se regenerar, ou seja, que a vida crie com a sua força. E a mesma coisa acontece no nosso sistema físico, né? Quando você faz um comando de cura para uma pessoa, você tem que se assegurar de que essa pessoa tem condições de estar num ambiente propício para a cura, um ambiente que respeite as bordas emocionais, espirituais, mentais, físicas, financeiras. São muitas questões envolvidas nesse desenho e nessa visão de mundo. Entendeu, gente? Falei muito difícil? Ficou alguma dúvida sobre isso? Então, o que é importante que eu acho de verdade de quem realmente é terapeuta, quer se desenvolver quanto terapeuta e quer expandir a capacidade de cura dos clientes, dos pacientes, é você conseguir ver a necessidade do outro e não projetar a sua necessidade no outro. Isso, para mim, é o maior significado de compaixão. E a gente só desenvolve compaixão quando a gente também tem autocompaixão. O que é autocompaixão? Não é você se olhar e falar: nossa, você é a melhor do mundo, você é a mais bonita do mundo, você é a única incrível do planeta. Mas é você olhar e falar: você é boa aqui, esse aqui é teu ponto forte, esse daqui você precisa melhorar e tudo bem, com paciência a gente vai melhorando. Isso daqui está num período que provavelmente você não vai mais conseguir desenvolver, você precisa buscar parcerias para lidar com essa situação, porque isso aqui não é uma habilidade sua e ok. E é você parar de se culpar e achar que você que é responsável por tudo e por todos e pelo outro, né? Então é muito importante a gente se colocar num lugar de humildade. A verdadeira compaixão, ela vem com a humildade de olhar para o outro e entender que a escolha é dele. Ele vai escolher se vai se curar ou não, ele vai escolher se quer melhorar de vida ou não, ele vai escolher se quer ser próspero ou não. Eu já tive casos, gente, de ficar muito incomodada com a desigualdade social, né? E a minha visão de mundo mudou muito sobre isso, tá? Eu ainda fico incomodada com a desigualdade social porque eu não gosto de ver ninguém sofrendo. Mas, por outro lado, eu tô num processo de entender que a gente veio aqui para viver a diversidade. O nosso planeta é um planeta escola, é um planeta de diversidade. E dentro dessa diversidade, a gente vai ter sempre a escolha de entender o que faz parte do nosso repertório e o que a gente quer mudar, né? Então eu falo, eu nasci pobre, eu nasci de uma família muito difícil, muito disfuncional, com um pai, enfim, bem problemático, com muitas situações muito difíceis. E em um determinado momento da vida, eu escolhi que aquilo ali não era para mim.
que eu queria algo mais, que eu queria viver em prosperidade, que eu queria viver daquilo que eu amo fazer, e coloquei isso como grande objetivo de vida. E eu acredito mesmo que todas as pessoas, quando têm um propósito e focam em se colocar a serviço, criam para dentro de si condições de regenerar a própria vida, independente da situação em que elas nasceram e de que elas se encontram. E a realidade que a gente vive, que a gente nasce, e a nossa história, não definem a nossa verdade. Quando você escolhe viver de verdade aquilo que você ama, aquilo que você escolheu fazer, não tem nada que possa tirar sua paz. A paz, ela é uma escolha constante. É você olhar para o caos, é você olhar para as situações, você olhar para as pessoas e entender o quanto de sofrimento tem naquilo. Né? Luciano, você está falando aqui que está num momento difícil de perseguição espiritual. Sai da faixa vibratória que permite isso. Entra na faixa vibratória da compaixão, entra na faixa vibratória do amor, entra na faixa vibratória do servir, entra na faixa vibratória de escolher amar incondicionalmente. Ninguém pode te ferir se você não permitir. Se você acha que o ataque do outro é mais forte do que o seu poder espiritual, você está abrindo seu campo. Ninguém pode ferir o seu livre-arbítrio, ninguém pode te fazer mal se você não der esse poder para outra pessoa. E como é que a gente dá esse poder? Abaixando a faixa vibratória, ficando com medo do outro, falando que o outro não presta, se envolvendo naquela dor do outro, naquela culpa do outro, naquela raiva do outro e sentindo raiva de volta, né? Então, gente, aprendam a cuidar da própria vida. Sabe o que é a força da vida? Sabe o que é a força da vida, gente? Todo dia eu moro aqui num campo, né? Todo dia eu aprendo muito com a natureza. Eu tenho uma sabiá que toda primavera, eu já sei que vai entrar a primavera porque a sabiá vem pra cá, pra minha varanda, faz o ninho dela, coloca os ovinhos, choca os ovinhos. E aí, outro dia, já não é a primeira vez que isso acontece, tá? Veio um bicho, um gato, e invadiu ali, pulou em cima do ninho, destruiu o ninho e comeu os ovos. Alguns quebraram, outros ele comeu. A sabiá, ela foi, construiu os ovos de novo, continuou colocando os ovos dela e criou novos filhos. E isso é a força da vida. É você entender que adversidades, que trauma, vão sempre acontecer. Mas você sempre vai ter a escolha se você vai se apegar naquela condição ou se você vai seguir em frente. Se você vai ficar sofrendo pelo leite derramado ou se você vai abrir o seu copo para receber mais leite. Porque a força da vida, ela é abundante. Ela não para. Tá? Luciano, se você corre para um lado e vem problema do outro, é porque você está condicionando a sua mente. Aqui, você sempre tem problema. Escolha não ter mais problema. Escolha a alegria, a contemplação, em olhar e falar assim, eu sei que isso aqui é um problema, mas eu hoje tenho saúde, tenho a minha espiritualidade, tenho o meu corpo físico, tenho a minha escolha. Hoje eu vou priorizar o meu bem-estar. Seja lá o problema que vier, eu vou priorizar ficar bem. E aí, gente, vai acontecer coisas, né? Pode morrer alguém que você ama, pode alguém se acidentar, você pode se acidentar, você pode ficar doente, ou pode cair uma árvore na sua rua e não deixar você ir trabalhar, pode cair a internet e não deixar você fazer a live, já aconteceu comigo muitas vezes, de ter que remarcar. Mas e daí? É só um momento. A gente não pode condicionar a nossa vida a um momento. A gente deveria condicionar a nossa escolha de observar aquilo que é abundante, que é bonito. Então, a cultura da paciência, ela está em diariamente escolher, olhar aquilo que te faz bem. Para que vocês estão abraçando o capeta, gente? Para que vocês estão olhando para aquilo que não está dando certo? Se não está dando certo, muda de lado, muda de direção. Tá? Então, Luciano, eu vou repetir mais uma coisa para você. Você falou aqui que depois que você mudou, as coisas se fecharam para você. Será que foi a casa? Não foi nada. Não foi ninguém. Não foi a casa. Não foi a coisa. Não foi nada. Foi o seu estado vibratório. Para de procurar uma razão para sustentar o seu problema. Problemas acontecem com todo mundo. Não acontece só com gente ruim. Não acontece só com quando alguém faz magia negra pra gente, faz alguma coisa ruim pra gente. As coisas acontecem, né? É a força da vida, é o acaso, é isso. Qual a habilidade que você precisa aprender, né? Qual é a capacidade que você precisa desenvolver para sair disso?
Será que você não pode buscar uma coisa bacana? Será que você não pode hoje olhar quem que te ama ao seu redor? Será que você não pode focar na tua saúde, focar em cuidar de você, focar em coisas bonitas? O tempo todo, gente, nós somos presenteados com a força da vida e a gente não olha. A gente prefere olhar para a diversidade, para o problema, para aquilo que aconteceu de ruim, né? Semana passada não, foi semana retrasada, eu acho. Quebrou o vidro do meu carro, teve uma chuva arada aqui, fiquei um tempão sem luz, meu computador queimou. Eu tenho uma empresa de moda, no ateliê, com essas chuvas, o quadro de luz inteiro estourou, fiquei uma semana sem conseguir entregar as encomendas. O que foi feito? Nada. A gente conversou com os clientes, explicou para os clientes do atraso, remarquei meus compromissos. A vida, gente, não é controlável. Ela está acontecendo enquanto você está aí tentando arrumar uma explicação. E o tempo que você está buscando a explicação, você podia estar indo se cuidar, você podia estar indo descansar, você podia estar indo se divertir, você podia estar nesse momento indo abraçar quem você ama e agradecendo por ela estar viva, tá? Vai lá, você pode morrer amanhã. Infelizmente é isso. O que você escolhe fazer com o seu tempo de hoje? Escolha fazer coisas bonitas. Escolha parar de sofrer. É a casa, é a mediunidade, é o pai, é a mãe, é a vida. Você não é vítima. Olhe para você no espelho e fala: eu não sou vítima. Eu sou extensão da fonte que cria mundos, que cria universos. O meu corpo, ele tem a sabedoria da vida. Se abra para receber essa sabedoria da vida. Se você puder hoje parar um minuto, se olhar no espelho e falar: eu quero saber como é ser feliz. Eu quero saber como é priorizar o meu bem-estar. Eu quero saber como é escolher pessoas boas ao meu redor. Eu quero saber como é dar certo. Eu quero me permitir dar certo. Eu quero saber como é colocar meus limites sem medo. Isso tudo, gente, está disponível, mas o dia todo são escolhas. Parem de ficar contando para vocês a mesma história de que você é inferior, de que você não tem força o suficiente, de que você é incapaz, de que você nasceu para ser infeliz, que você nasceu para ser pobre. Ninguém nasceu para isso, você nasceu para ser amado. Você nasceu para se amar, para se priorizar, para irradiar a sua luz por aí. Então, se permita receber a luz, receber a abundância, receber a prosperidade. Se permita receber, sabe? Quando você fizer isso, você vai entender que ninguém é obrigado a fazer nada por você. Você tem o direito de ficar chateado e falar que ficou chateado, mas ainda assim ninguém é responsável pela sua felicidade. Nenhuma situação é responsável pela sua felicidade. Você tem que olhar, acordar e falar: eu hoje escolho ser feliz. Tá? E, gente, não é a condição. Se você fica esperando estar tudo bem para você se sentir bem, você não tem poder. Você está dando o poder de estar bem para as coisas. Né? Eu estava falando aqui da semana passada e retrasada que deu tudo errado. Eu, eu tinha um retiro, né? Eu fui facilitar o retiro da Manifestação Dourada na sexta, sábado e domingo passado, dia 1, 2 e 3. E aí, na semana anterior, eu fiquei super doente, eu perdi a voz, eu fiquei gripadaça, fiquei com asma, coisa que eu não tinha há anos. Né? Ao invés de ficar, meu Deus, por que eu fiquei com isso? Ai, será que é um recado do universo? Meu Deus, eu baixei minha imunidade. Ai, tá vendo? A minha vibração abaixou. Ao invés de arrumar uma desculpa para minha doença, eu falei para ela que ela tinha um prazo para acabar. E ofereci para o meu corpo a possibilidade dele se curar. Fui no médico, me mediquei, descansei. E é isso. A gente não precisa olhar as coisas com tanto drama. A vida é simples. Se você pudesse dar um conselho para as pessoas mais jovens, que conselho você daria? Um deles é: pare de complicar a vida. Para de complicar a vida. Olha para o seu problema hoje e fala assim: oi, cansei de você. Hoje eu vou escolher ser feliz. Hoje eu vou escolher fazer uma coisa que eu amo. Hoje eu vou escolher descansar. Hoje eu vou parar de me culpar por não querer fazer aquilo que é chato. Vou fazer uma coisa boa para mim. Vou parar de reclamar da minha procrastinação, parar de reclamar da minha falta de produtividade, parar de reclamar do meu marido, parar de reclamar da minha casa, do meu trabalho. Hoje eu vou fazer uma coisa legal, tá? É isso, gente. Fico muito feliz com a presença de vocês.
Me sigam. Ó, já clica aqui no meu nome se você gostou, se você quer se trabalhar, se você quer aprender mais, tá? E eu tenho muita honra, muita gratidão de poder estar aqui contribuindo com vocês. Lembrando que essa live só fica salva no meu canal, aqui no Mana Malta. E só tem live salva no meu perfil. No Espiritualidades não tá salvo. Então, se você quiser assistir mais, ouvir mais sobre todos os temas, sobre mediunidade, sobre espiritualidade, sobre emocional, sobre trauma, sobre relacionamento, sobre manifestação e abundância, sobre tudo, tem tudo aí disponível para vocês. Um beijo grande.